Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Então, continuamos o nosso percurso sobre a Igreja e estamos a ver as notas da Igreja, as características da Igreja, e outra vez fizemos as primeiras duas, uma é santa, e agora vamos aprofundar o significado das outras duas, católica e apostólica. Então, a palavra, este lugar muito lindo, não sei se conhecem onde é, eu gosto muito. Então, católica quer dizer, vem de uma palavra grega que quer dizer segundo a totalidade, não? Aquilo que tem a ver com o todo. E então indica a universalidade da Igreja. E este termo foi usado pela primeira vez para falar da Igreja de Santo Inácio de Antioquia. Este é muito, ou seja, é um padre da Igreja muito importante porque ele morreu mais ou menos no ano 105 depois de Cristo. Então a tradição diz que ele foi um dos meninos que Jesus pegou nos braços quando se aproximaram dele, não? Ele era um deles. Depois se tornou bispo e foi martirizado, morreu mártir. E pronto, é muito importante. E ele já, antes de morrer, escrevia nas suas cartas, usou pela primeira vez esta palavra. O conceito já estava presente, mas ele usa a palavra católica para falar da Igreja de Cristo. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então, toda a tradição dos padres, dos doutores da Igreja, usam esta definição. Falam da Igreja como católica, e o Concílio Vaticano II ensina o caráter de universalidade que adorna e distingue o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, e com ele a Igreja Católica tende eficaz e incessantemente a centralizar toda a humanidade em Cristo cabeça e na unidade do seu Espírito Santo. Então, outro padre da Igreja, São Cirilo de Jerusalém, resume muito bem aquilo que a catolicidade da Igreja é. A Igreja é chamada católica porque existe de uma extremidade à outra da terra, porque proclama perfeitamente e sem mácula todas as doutrinas da fé, sobre as coisas visíveis e invisíveis, sobre as coisas terrestres e celestes, que devem chegar ao conhecimento dos homens, porque leva ao verdadeiro culto todo o gênero humano, príncipes e súbditos, sábios e ignorantes, porque cura e sana toda a espécie de pecado cometido no espírito ou no corpo, porque tem em si toda a virtude nas obras, nas palavras e nos dons espirituais. Então, agora tentaremos de aprofundar esta explicação. Vamos mais profundo. Pronto, primeira coisa que dizemos, como também das outras notas, a catolicidade da Igreja é um dom que Deus fez à sua Igreja e que a Igreja continuamente tenta de, crescer na sua dimensão de universalidade e de catolicidade, crescer neste dom. Esta sua característica lhe dá possibilidades especiais, ou seja, de entrar em todos os povos, em todas as culturas. Sempre a Lumen Gentium, falando da Igreja, diz que este povo, permanecendo e único, deve estender-se a todo o mundo e a todos os séculos, para que se cumpra a intenção da vontade de Deus. Porque, como dissemos, a salvação que Deus quer que todos os homens sejamos salvos, e esta salvação pode chegar só por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. E então esta salvação deve chegar a todos os povos e a todos os tempos. Isto acontece através da
igreja, não? Como dissemos muitas vezes, a igreja é o prolongamento do mistério de Cristo, não? Da salvação de Cristo, no tempo e no espaço. A igreja, o Deus uno e trino, concedeu a plenitude do seu amor, para que se manifeste e se comunique por seu intermédio a todos os homens. Então, temos dois aspectos da catolicidade. O primeiro aspecto é um aspecto extensivo, não? No sentido que a igreja é chamada, como estavam a dizer, a chegar, a levar esta salvação a todos os povos, a todas as culturas. E todas as culturas e todos os povos podem fazer parte do povo de Deus, quando ouvem o anúncio do Evangelho e se unem através dos sacramentos e da comunhão com toda a igreja, a comunhão também jerárquica com os pastores. E também a igreja usa e une a si, ou seja, se fala do mistério da incultura, ou seja, se fala a semelhança do mistério da encarnação, não? Jesus escolheu um povo bem determinado para depois levar a salvação. Também a igreja, quando anuncia o Evangelho, se incultura, não? Ou seja, usa tudo aquilo de bom que há em todas as culturas, mas também tira tudo aquilo que não é bom e se opõe ao Evangelho. A catolicidade tem a capacidade de entrar nas diferentes culturas e de fazer seus os problemas e as esperanças de todos os povos, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, de participar nas riquezas culturais dos homens a quem o Evangelho é anunciado. Aqui vos só algumas imagens como desde sempre a Igreja tentou de levar a salvação a todos os povos, segundo as suas culturas, tomando tudo aquilo de bom que havia e tirando tudo aquilo de mal, não? Que estava naquela cultura, naquele povo. E pronto, também hoje festejamos a festa de Santos Cirilo e Metódios, também eles foram missionários nos povos eslavos e pronto, traduziram, acho que foram eles os primeiros que traduziram a Sagrada Escritura naquelas línguas, não? E que inventaram o alfabeto que ainda usam, acho que é o alfabeto russo. Então aqui estão algumas imagens. Aqui temos um grande santo dos primeiros séculos, que é São Bonifácio. Este homem que tem, como se chama, a cheta, machado, tem um machado na mão. E ele foi, depois da queda do Império Romano, do Ocidente, foi a evangelizar os pagãos do Alemanha, França, aqueles lugares do norte da Europa. E pronto, ele está a cortar esta árvore porque naquelas povoações se achava que esta grande árvore fosse um Deus. E então pronto, para dizer que a igreja tirou tudo aquilo que não tem nada a ver com a fé, mas que assumiu as coisas características, não? Como pode ser a língua, a maneira de vestir, também, como dissemos outra vez, não? Nos diferentes rituais, diferentes sinais através dos quais se celebra a missa, no Oriente, no Ocidente, são tudo aquilo que pode manifestar melhor, a segunda daquela cultura, o mistério que se celebra, não? Então, se pode assumir tudo aquilo que há de bom e aquilo que não, tirar aquilo que não é de bom. E, pronto, em cima temos alguns dos primeiros missionários na China, e aqui temos a primeira santa canadiana, que tem uns vestidos dos índios, e pronto. Depois, pronto, não tem nada a ver, mas gosto de São Bonifácio porque ele foi muito, pronto, foi um homem muito forte, porque aqueles povos não eram muito delicados, se diz. A primeira vez que ele chegou até com o rei daquela povoação, como todos nós, quando chega alguém, acolhemos damos alguma coisa de beber, não? Ou seja, tiramos fora os copos melhores, aqueles mais lindos. Também o rei daquela povoação tirou fora os copos melhores. E era o crânio dos inimigos que tinham matado na batalha. Então, para dizer que pronto, tive uma grande coragem em São Bonifácio para anunciar o Evangelho naquela cidade. Pronto.
Então, Santo Agostinho fala da igreja e diz que já no momento da Pentecoste a igreja era católica. Ou seja, já naquele momento no qual a igreja estava, dizemos, no cenáculo, fechada, com aquelas poucas pessoas, com Nossa Senhora, já naquele momento era católica. Porque a catolicidade não tem a ver com os números, nem tem a ver com a geografia, mas está o outro aspecto, não? Que é também muito importante, que lemos em San Cirilo de Jerusalém. É uma catolicidade, uma universalidade, uma totalidade qualitativa. Ou seja, é católica porque nela está presente Cristo, nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça. E na sua forma plena e completa, ela possui todos os meios de salvação. A confissão da fé reta, todas as verdades da fé, e completa. Vida sacramental integral, ministério ordenado e sucessão apostólica. Depois, na apostolicidade, aprofundaremos a dimensão da sucessão apostólica. Neste sentido, podemos dizer que a igreja era já católica no momento de Pentecostes, não? Porque já tinha em si a totalidade dos meios de salvação. Já falamos de outra vez disto, mas também vamos a repetir. Cada igreja particular, então cada diocese, como dissemos, não é só uma parte ou simplesmente sim uma parte da totalidade da Igreja Universal. Porque nela, em cada diocese se faz presente a Igreja Universal, não? Porque dissemos, temos o mesmo culto, temos a mesma fé, e também temos o bispo, não? Que é o sinal, é o pastor da comunidade, é o sinal também de comunhão com o Santo Padre, sucessor dos apóstolos e também com a dimensão de comunhão com o Santo Padre. É muito importante conhecer aquilo que dizem os santos, os primeiros padres da igreja, porque aí nos mostram que já desde aquilo que agora acreditamos na igreja é aquilo que se acreditou desde sempre, não é algo que nasceu depois. Então, outra vez, Santo Ignácio de Antioquia dizia, fala muito dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dizem: não façam nada sem o bispo, guardem a vossa carne como templo de Deus, amem a unidade, fujam do sectarismo, sejam imitadores de Jesus Cristo, como ele é do seu Pai. Em outras cartas ele faz esta comparação. O bispo é a imagem de Deus Pai, não? Então precisa ficar na comunhão com ele. Obviamente, se ele está em comunhão depois com o Santo Padre. Só a diocese é chamada igreja particular, porque só ela é presença, é imagem adequada da Igreja Universal, pois possui todos os seus elementos constitutivos visíveis. A palavra da revelação divina, a Eucaristia, os outros sacramentos e o bispo, que assinala a presença no sentido pleno de Cristo Pastor, sucessor dos apóstolos, membro do Colégio dos Bispos. Então, quem é que pertence à Igreja Católica? Podemos dizer primeiro que, dissemos já, que há único desígnio de salvação por todos os homens, porque Deus quer salvar todos os homens através do mistério de Cristo, e então através do mistério também da Igreja, que prolonga o mistério de Cristo. E então podemos dizer que todos os homens são ordenados à Igreja Católica. Ou seja, todos os homens, até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, têm em si, estão a procurar Jesus, estão a procurar a sua Igreja sem saber. Há algo neles, por quê? Porque foram criados por Deus e Deus quer salvar todos através de Jesus. Não há outra mediação senão aquela de Jesus para chegar à salvação. Então, todos os homens são ordenados à Igreja Católica. Então, isto para nós é muito importante, porque quando estamos a anunciar o Evangelho, não estamos a anunciar algo de exterior, mas estamos a anunciar algo pelo qual, ou seja, é a verdade daquelas pessoas, aquilo que estão a procurar, não? Então, pronto, precisa encontrar a maneira de fazê-lo bem, com respeito, mas não é algo de, dizemos,
que nós impomos, não? Mas algo que já está presente em todos. Então, depois, são plenamente incorporados na sociedade da Igreja aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam intactos a sua estrutura e todos os meios de salvação nela instituídos, e no seu organismo visível estão unidos a Cristo, que a dirige através do sumo pontífice e dos bispos, pelos vínculos da profissão da fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Então, estão unidos plenamente os católicos, que partilham a plenitude da fé, então todas as verdades da fé, os sacramentos e também a comunhão com os bispos e os sucessores de São Pedro. É com isto daquilo que falamos da outra vez, não? Falamos da divisão entre os vários cristãos, dos protestantes, dos ortodoxos, e dissemos que eles, embora são divididos da Igreja Católica, mas mantêm uma certa comunhão com ela, porque ainda que imperfeita, tem alguns elementos de comunhão, não? Como, pronto, a primeira coisa é o sacramento do batismo. Depois, a segunda das profissões cristãs, também outras coisas. Dissemos que com ortodoxos partilhamos quase a totalidade também da verdade de fé, e também aquilo que falta é a comunhão com o Santo Padre, e depois com os protestantes, como dissemos pouco, não? Mas o batismo. Então, aquele batismo é verdadeiro, não? Pertencem a uma certa comunhão. Então, sabemos que, já falamos também disso, não? Que então os padres da igreja diziam, fora da igreja não há salvação, não? Já falamos disso no sentido que a salvação pode chegar só por Jesus Cristo, e este mistério de Jesus Cristo é prolongado na história e no tempo pela igreja, não? Fora da igreja não há salvação. Se alguém recusa voluntariamente de pertencer à igreja, ele está a recusar a salvação de Cristo. Outra coisa, dissemos, é quem vive sem nunca ter ouvido falar de Cristo, e então mas tenta de viver com toda a sinceridade, segundo a sua consciência, segundo a sua inteligência que Deus pôs nele no momento da criação, e pronto, ele pode salvar-se, mas isto acontecerá com muita dificuldade, porque todos nós vemos quanto somos fracos, quanto a nossa inteligência não sempre chega ao bem, e a nossa vontade muitas vezes não conseguimos a fazer o bem que quer. Okay. Pronto, já disto falamos também, mas repetimos. De aqui se entende também a necessidade da missão na igreja, não? É algo mesmo que faz parte da natura da igreja, porque Deus entregou a salvação a ela para que possa chegar a todo o mundo. E pois que como dissemos, não? Pois que a salvação, como estão a dizer, chega só, os meios ordinários da salvação é através da comunhão com a igreja, através dos sacramentos, do acolher o Evangelho. A igreja tem esta exigência de levar este Evangelho que lhe foi entregado por Jesus, de levar a sua salvação a todos os povos que não o conhecem. E isto é uma coisa muito forte que devemos achar, devemos pensar nisto, não? Que é muito importante. Sobretudo hoje na nossa sociedade parece que todos, ou seja, não há tal importância, não? Cada um vive na sua maneira, na sua religião e pronto, está bem. Mas não é assim, não? Porque há um único Redentor e Salvador que é Jesus Cristo. Ecco, estas são as palavras também do nosso Padre, que sempre é fundador, que sempre insistiu sobre a missão e em particular de todos, mas em particular dos leigos também. Quando um coração se aproxima do coração de Jesus, Jesus abraça-o e faz dele um instrumento para fazer sentir aos corações de muitos quanto o seu coração nos ama
e o amor que conduz à salvação acende-se em todos. É também muito bonito quando vemos um simples fiel envolvido neste grande amor, a trabalhar para o dar a conhecer aos seus irmãos. Então, mais somos unidos a Cristo, mais nos apercebemos como nós fomos salvos e como nós tivemos a graça de nascer numa sociedade cristã católica, mais percebemos esta necessidade de anunciar o Evangelho. Não? Um bocado pensava como os pastorinhos de Fátima, a primeira coisa que Nossa Senhora lhe disse foi, porque Lúcia pediu, que eles iriam para o céu. Não? Então imagino isto quando Nossa Senhora lhe mostrou o inferno, ou seja, eles sabiam de ir no paraíso porque foram graciados por Deus. Não? Isto alimentou ainda mais nele o desejo de rezar por aqueles que não viviam segundo na graça de Deus. Não? Esta gratidão grande por Deus que levava a esta missão. A missão da igreja primeiro, se esforça de levar à unidade todos os cristãos divididos, mas também implica um diálogo respeitoso com aqueles que ainda não aceitam o Evangelho, todas as outras religiões. Papa Bento XVI diz: reunir os homens na unidade do seu amor. Esta é a nossa esperança e este é também o nosso mandato. Contribuir para esta universalidade, para esta verdadeira unidade na riqueza das culturas, em comunhão com o nosso verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Então, estamos a falar, agora falamos dos homens que são ordenados à igreja. Falamos da comunhão dos católicos, depois da comunhão, embora a separação, mas uma certa comunhão com os nossos irmãos cristãos, e depois temos todos os outros povos. Não? A Igreja Católica reconhece que tudo o que há de bom e de verdadeiro nas outras religiões vem de Deus, em o raio da sua verdade. Pode preparar para a aceitação do Evangelho e pode conduzir à unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Então a Igreja acolhe sempre tudo quanto está de verdadeiro e de bom nas outras culturas. Não? Por quê? Porque é uma maneira de entrar e é como se fosse um ponto no qual depois começar a pregar o Evangelho. Não é algo que Deus semeou também em todas as religiões, em todos os povos, para preparar-nos a acolher o Evangelho. Entre todos os povos, em todas as religiões, os cristãos têm um legame, uma união, ou seja, uma particularidade no povo hebreu. Não? Porque Jesus era hebreu, Nossa Senhora foi hebreia, mas porque eles acolheram já a primeira, no Antigo Testamento, não? São o povo da primeira aliança e já estão a responder de uma certa forma aquele primeiro chamamento que receberam por Deus. Não? E como nós estamos na espera da segunda vinda de Cristo, que já reconhecemos que veio e nos salvou através da sua cruz, eles estão na espera do Messias, não? Que infelizmente não reconheceram no Senhor Jesus. Mas também aqui devemos ter cuidado a não culpar todos os hebreus daquilo que aconteceu ao Senhor, não? Porque são culpados os hebreus daquela altura no qual Jesus viveu, que o condenaram e o entregaram à morte. Que não são todos aqueles, ou seja, Jesus morreu pelos pecados de todos, mas materialmente e fisicamente foi matado, dizemos, e entregado pelos hebreus do seu tempo. Não? Então não todos os hebreus são culpados indistintamente da morte de Jesus. E São Paulo também, ele fala dos hebreus, ele é hebreu também, e fala, eles são os israelitas, a quem pertence o estatuto de filhos, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas, e dos quais procede Cristo, segundo a carne. Ele que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. Amém. E depois lembra como os dons da graça, o chamamento de Deus são irrevogáveis. Então, os dons que Deus fez a este povo ficam, não foram tirados. Não? E então eles está
partilhamos algumas coisas com eles e por isso não, os santos, os papas, o Papa, ou seja, os chamamos os nossos irmãos maiores, não? Porque dele vem Cristo e já responderam a esse chamamento de Deus, embora depois sabemos o que aconteceu. Depois também partilhamos alguma coisa, ou seja, agora estamos a falar de todas as outras religiões, são não cristãs, mas também elementos de verdades nas outras religiões. Por exemplo, também com os muçulmanos, que depois dos hebreus, vêm os muçulmanos que eles acreditam no único Deus e também acreditam que no final dos tempos esse Deus virá a julgar todos os homens. Não? Então, tem estes elementos de verdade. Depois também eles acreditam, por exemplo, acreditam em Nossa Senhora, também acreditam no parto virginal, mas pronto, não reconhecem Jesus como Deus. Não? Acham que é só um profeta e que no momento da morte foi substituído por outro homem. Não aceitam o fato que Jesus morreu. E depois dizem que depois chegou o profeta maior de todos, que é Maomé. E pronto. Depois tudo isso está misturado com muitos erros, muitas coisas não boas. Depois tem uma história particular no sentido que Maometto ou seja, ia com o seu tio, que era um herege. Depois uniram muitas coisas também da fé, algumas coisas da fé católica, depois outras do povo dos hebreus e várias coisas. Tem estes elementos bons que são acreditar no único Deus que julgará os vivos e os mortos. Não são monoteístas também eles. Então, todos os elementos de verdade das outras religiões são uma preparação para o Evangelho. Então, na missão, precisa encontrar estes elementos para depois apoiar-nos sobre aqueles, para depois anunciar o Evangelho. Mas estes elementos juntam-se muitas limitações e erros que desfiguram a imagem que têm de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, desviaram-se no seu raciocínio e trocaram a verdade divina pela mentira, servindo a criatura em vez do Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, apõe-se ao desespero final. Então podemos imaginar a Igreja como a nova arca da aliança no qual todos os povos se salvam. Esta é a igreja mãe de todas as igrejas. Aquela que alguém nos vai apresentar. Lateral. É aquela que nos vão apresentar quando nós formos a Roma, não é? Exato. Esta é a primeira igreja construída por Constantino e é a sede do bispo de Roma, então do Santo Padre. Aqui são guardadas também as relíquias, a cabeça de São Pedro e de São Paulo, as relíquias de São Pedro e São Paulo. E é muito linda porque tem uma história muito antiga. Esta igreja surgiu mesmo sobre os primeiros cristãos se reuniam para rezar nas casas. Não havia igrejas construídas, se reuniam nas casas dos cristãos. E sobre uma dessas antigas casas foi construída depois esta igreja. Então agora vamos a falar da apostolicidade e pus esta imagem por quê? Porque nesta igreja é lindo porque nas paredes, nas colunas, em cada coluna é presente uma estátua dos apóstolos. Não? Porque a apostolicidade quer dizer que a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos. Em que sentido isto? Porque foi construída e continua a ser construída sobre os fundamentos dos apóstolos. Conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nella vita o ensinamento e o bom depósito, as suas palavras ouvidas pelos apóstolos. Até o regresso de Cristo continua a ser instruída, santificada e guiada pelos apóstolos, graças aos seus sucessores na missão pastoral. O colégio dos bispos, assistidos pelos sacerdotes,
junto ao sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. E a Lumen Gentium diz... E questa è una foto do Consiglio Vaticano II em São Pedro. Estes são todos os bispos. E diz assim, falando disso, diz: o Senhor Jesus, depois de ter orado o Pai, chamando a si os que Ele quis, elegeu 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar o reino de Deus. E a estes apóstolos constituiu-os em colégio, o grupo estável, e deu-lhes como chefe a Pedro, escolhido dentre eles. Enviou-os primeiro aos filhos de Israel e depois a todos os povos, para que, participando do seu poder, fizessem todas as gentes discípulos seus, e a santificassem e governassem. E deste modo propagassem e apacentassem a igreja, servindo-a sob a direção do Senhor, todos os dias, até ao fim dos tempos. E então, os apóstolos, pregando por toda parte o Evangelho recebido pelos ouvintes, graças à ação do Espírito Santo, reúnem a Igreja Universal, que o Senhor fundou sobre os apóstolos e levantou sobre o bem-aventurado Pedro, seu chefe. Então, podemos dizer, porque na missão de Jesus vemos a sua vontade de formar a sua igreja, porque no grupo grande, maior dos discípulos, ele escolhe um grupo mais pequeno, que são aqueles dos 12, aos quais ele dá de propagar, dá o poder de perdoar os pecados, de repetir o mistério da última ceia, de batizar, todos a capacidade de o seu poder, não transmite a eles. E depois, entre este grupo mais pequeno, escolhe ainda São Pedro, não? E o faz que constitui chefe também dos 12. Não? Então está nele este desejo, não? De fundar nesta maneira a sua igreja. Não é uma coisa que veio depois. Agora uma pergunta dificílima: quem é esta santa? Isso é difícil. Como? Não. Santa Bárbara podia ser, mas não é. Porque era uma pergunta um bocado... De que século? É Nossa Senhora? De que século? Não. Nossa Senhora É uma pergunta um bocado, como se diz, conciliada. Porque esta é uma personificação da fé. Esta é uma personificação da fé. E terrível. Era para assim, vocês estavam atentos. Então, aquilo que é, então estamos a governar, a autoridade de governar que eles têm. Pronto, esta missão não fica naquele momento histórico, mas é algo que vai além, não? Por toda a história da humanidade. Já São Paulo, quem primeiro transferiu a sua herança para figuras ministeriais, encarregadas de dirigir as comunidades por ele fundadas. Não? Quando, na carta a Timóteo, ele diz: por isso te lembro que reavives o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Em outros lugares ele diz: guarda fielmente o bom depósito que eu te entrego, não? O depósito da fé. Então, já ele faz com que a sua morte podiam ser alguns sucessores que continuassem a sua missão. Então, isto é aquilo que chamamos sucessão apostólica, mas em geral tradição. Tradição quer dizer entrega.
seja, algo que é entregado de um ao outro, não? E depois se entrega. E vamos a aprofundar o que é a tradição da igreja. Nesta tradição dizemos, como disse São Paulo, o bom depósito, ou seja, o depósito de toda a nossa fé, que é o Evangelho prometido aos profetas e promulgado por Cristo como fonte de toda a verdade salutar e regra moral. Então, a doutrina, o ensinamento. Tudo o que foi transmitido pelos apóstolos e que contribui para a conduta santa, o aumento da fé do povo de Deus na doutrina, na vida e no culto. Então, porque os apóstolos receberam, pela viva experiência que tiveram com nosso Senhor, o seu ensinamento, o seu exemplo e pronto, tudo aquilo que viram, mas também aquilo que o Espírito Santo suscitou neles. Tudo isto foi transmitido. E foi transmitido em duas maneiras. Não? Isto é importante saberlo porque é muito importante para, sobretudo para quando falamos com os protestantes, pronto, para entender bem, porque tudo aquilo que eles receberam foi transmitido em duas maneiras. Esta transmissão foi digamos, realizada pelos apóstolos na pregação oral, com exemplos e instituições. Eles, primeiramente, continuaram a anunciar o Evangelho através da pregação, através das instituições, como estavam a dizer, a pôr sucessores que podiam conduzir as várias igrejas fundadas depois da morte deles, e também com o seu exemplo da vida. E depois a pregação apostólica foi posteriormente registrada por escrito, nos livros inspirados. Então, pregação oral e também pregação escrita, que é todo o Novo Testamento e a Sagrada Escritura. Por que dizia que é importante isto? Porque se nós falamos, por exemplo, com um protestante, eles nos dirão, eu acredito só na Sagrada Escritura, não? Tudo aquilo que não está escrito explicitamente na Sagrada Escritura, eu não acredito, não? Mas nós também aqui podemos responder, como faz tu a saber que aquele texto é um texto sagrado? Porque não é só porque fala de Jesus. Dizemos que sobre Jesus foi escrito a maioria de livros da história da humanidade. É impressionante. Não? Ninguém recebeu tão escritos quanto Jesus. Não? Mas por quê? Porque é a pregação que foi transmitida, tudo aquilo que foi transmitido pelos apóstolos. Também a Sagrada Escritura, também o Novo Testamento, foram as cartas que dizemos, foram transmitidas e leitas na celebração litúrgica. Não? E então nós acreditamos que ela é inspirada porque foi transmitida interiormente a partir dos apóstolos. Então, pronto, quando se fala de tradição da igreja, se entende em duas coisas. Um sentido mais amplo, grande, que quer dizer tudo aquilo que foi transmitido. E então, em tudo aquilo que foi transmitido está a Sagrada Escritura, a maneira de celebrar os sacramentos, pronto, tudo que foi transmitido a partir de Jesus e dos apóstolos. Depois está um sentido mais, dizemos, estrito, que se entende a pregação dos apóstolos que não foi escrita. Então, todos os ensinamentos que não foram escritos, não? Que fazem parte da tradição. E, pronto, esta palavra se usa nestas duas maneiras. Okay. Para que a missão que lhe fora confiada pudesse ser continuada depois da sua morte, os apóstolos, como que por testamento, mandataram os seus cooperadores imediatos para levarem a cabo a sua tarefa e consolidarem a obra por ele começada, encomendando-lhes a guarda do rebanho em que o Espírito Santo os tinha instituído para apacentar a Igreja de Deus. Assim instituíram homens nestas condições e tudo dispuseram para que, após a sua morte, outros homens provados tomassem conta do seu ministério. Então, já se lembram, falamos antes de Santo Inácio de Antioquia, primeiro século, já ele falava dos bispos, de ficar fieles aos bispos, porque
porque eles representam, têm esta missão que lhe foi entregada pelos apóstolos. Agora, este é também outro grande santo. Este é mais fácil de adivinhar. Escrito. Pois. Santo Ireneu, como podem ler. Então, a dizer da apostolicidade, aquilo que faz a igreja é importante. Estava a dizer, também ele foi um padre dos primeiros séculos, ou seja, ele viveu mais ou menos a volta dos 130 e 200 depois de Cristo, obviamente, não antes de Cristo, depois. E porque é importante, já disse acho, mas pronto, é importante conhecer o pensamento dos padres, porque eles eram mesmo perto dos apóstolos, não? E mostram esta continuidade na igreja. Então ele é muito conhecido porque escreveu esta obra que se chama Adversus Hereses, que quer dizer contra os hereges. E o que ele fez? Para mostrar, porque havia esta heresia que se espalhou muito nos primeiros séculos da igreja, que era a heresia do gnosticismo. Ou seja, eles misturavam alguns elementos da fé cristã com outros elementos, dizemos, por exemplo, eles consideravam normalmente que havia dois princípios no mundo, não? Havia um princípio do bem, que era Deus, e depois havia um princípio do mal, que normalmente achavam que fosse tudo aquilo que é material, não? Por nós não é assim, porque há um só princípio que é Deus, não? E nenhuma coisa pode comparar-se com Ele. E também a matéria é boa porque foi criada por Ele, não? Depois, pronto, havia muitas coisas. Entre todas as coisas, eles diziam que eles possuíam a verdade porque os apóstolos disseram uma coisa a todos, mas em segredo a outros, aos perfeitos, diziam outros ensinamentos, não? Então diziam, há algumas pessoas que são os perfeitos, que são os santos, os melhores, depois a todos os outros são gente de série B, que não, pronto, fazem aquilo que podem, mas não é que são muito importantes, não? Então só nós conhecemos a verdade. Então Santo Ireneu, como é que respondeu a isto, não? Ele disse que se demonstra onde está a verdadeira fé porque nós podemos demonstrar a nossa sucessão apostólica, ou seja, o meu ensinamento me foi entregado por este bispo, que me foi entregado pelos apóstolos. De facto, ele foi, sucedeu a São Policarpo, que foi discípulo de vem de São João, não? E como faz isto? Outra maneira depois disse, seria muito comprido falar de todas as igrejas. Então me limitarei a falar da igreja mais importante e mais antiga, que é a Igreja de Roma. Então começa a falar o elenco dos papas, não? Isto para dizer que já naquela altura se acreditava nisto, que primeiro a sucessão apostólica, então os bispos eram sucessores dos apóstolos e recebiam deles a missão de ensinar, governar e santificar a igreja. E depois outra coisa, que já naquela altura, desde sempre, a Igreja de Roma tinha um lugar particular entre todas as igrejas. Até, agora não tem a ver, mas até ainda de São Ireneu, São Clemente, terceiro Papa, aconteceu uma crise na Igreja de Corinto e ele escreveu uma carta para dizer restabelecer a ordem, não? Que isso demonstra como o Papa sempre teve esta autoridade sobre todas as igrejas. Pronto, seria... E depois ele, no último, depois de ter feito isto, da tradição, ele diz: pois os apóstolos trouxeram como para um rico depósito tudo o que pertence à verdade, para que todo aquele que o desejar possa encontrar aqui bebida da vida. Só por aqui se entra na vida. Todos os outros mestres são ladrões e salteadores, que se devem evitar. Então, todos aqueles que não respeitam o ensinamento dos sucessores dos apóstolos. É preciso, pelo contrário, amar o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. E se seguir alguma questão de pormenor, não se deve recorrer às igrejas mais antigas, fundadas pelos apóstolos, para aprender com elas o que é certo e o que deve ser abandonado. E se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras,
não deveríamos seguir a ordem da tradição que eles transmitiram àqueles a quem confiaram as igrejas? Então ele está a dizer que há outra coisa que foi transmitida, que não a escritura primeiro foi transmitida, mas também um ensinamento oral, não? Algo que então ele diz, se não tivéssemos as escrituras, a única coisa que deveríamos seguir é a tradição oral da sucessão dos apóstolos. Então, dizemos, também a apostolicidade tem a ver com o apostolado, não a missão. Já dissemos muitas vezes, esta missão faz parte da vocação cristã, não na sua natureza, é missão ao apostolado. Não só dos bispos, mas também de cada cristão, não levar esta mensagem por todo o mundo. Agora não disse antes, mas está muito lindo ver como na antiguidade, por exemplo, sobretudo acho que fosse no Japão ou na China, agora não me lembro, mas chegaram os missionários cristãos, formaram comunidades, não? Depois houve perseguições e os sacerdotes foram expulsos ou matados. Depois de séculos, 2 séculos mais ou menos, quando voltaram outros missionários, a coisa linda é que ainda encontraram comunidades dos cristãos que se mantiveram, não? A segundo aquilo que podiam fazer, lendo a Sagrada Escritura, rezando e continuando a batizar, não? E ainda havia, mantiveram-se estes cristãos. Uma vez que a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja é Cristo, enviado pelo Pai, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende da sua união vital com Cristo. Mais somos unidos a Ele, mais podemos fazer apostolado. Não dizia São João da Cruz, dizia que um só ato de puro amor por Deus fosse também, ou seja, que ninguém viesse só entre mim e Deus, pode fazer muito mais que toda a ação apostólica de toda a história de toda a Igreja. Depois, para concluir também este escrito do fundador, ainda hoje vivemos num mundo que gostaria de apagar Jesus e a sua Igreja da face da terra. Não esqueçamos que mesmo nos primeiros tempos a Igreja tinha o mundo inteiro contra ele. E Jesus deixou-lhe esta Mãe Celestial para ajudar nas suas primeiras lutas. Mas como vemos, hoje o mundo está novamente contra a Igreja. Temos de trazer para a tenda do Imaculado Coração de Maria, Mãe Celeste, todas as almas deste mundo, para esmagar este ateísmo. Então, é muito importante, espero que com estas catequeses vamos aprender, principalmente uma coisa que muitas vezes ouvimos dizer, eu acredito em Jesus, mas não acredito na Igreja. Não? Então aquilo que estamos a ver é que há uma união profunda entre Jesus e a Igreja. Não podemos separar a Igreja de Jesus, porque a Igreja dizemos, a maneira com a qual Jesus quis deixar e transmitir a sua obra de salvação a toda a humanidade. Não? Então, recusar a Igreja é recusar Jesus. E assim, temos a